Eu quero ministrar uma palavra com o seguinte tema: liberando o melhor que existe em mim. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez. Outra vez. Liberando o melhor que existe em mim. Porque às vezes a gente, sem perceber, inconscientemente, acaba liberando o pior. Às vezes por influência de um ambiente, de pessoas, de lugares, a gente acaba liberando o nosso pior. Às vezes para nos defender, a gente acaba liberando o nosso pior. Eu aprendi uma máxima, um pastor amigo, que eu considero até como pai, bispo Luiz Fernando Rames. Um dia eu compartilhando uma situação com ele disse: Isaac, aprenda isso aqui. E ele disse: não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Porque toda vez que você tenta se ofender, você acaba ofendendo alguém. Então não se defenda. A Bíblia diz que nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia é muito clara. Então fique calmo. Se alguém está sendo injusto com você, permaneça na sua posição. Mas nunca exale o pior de você. Nunca entregue o pior de você. Então nós vamos ser desafiados e orientados pela palavra de Deus nessa noite a entregar o nosso melhor, a liberar o melhor de Deus que existe em nós. Quem está aí comigo diz glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios o seguinte: entretanto nisto, que lhes vou lhe dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que... Meu Deus. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Na versão mensagem, o mesmo texto. Quanto ao próximo item, porque antes, nos versículos anteriores, ele está falando de outro, ele até está elogiando a igreja. Está dizendo que ora por essa igreja. Mas ele diz: quanto ao próximo item, não estou satisfeito. Soube que quando vocês se reúnem, o pior em vocês, meu Deus, o pior em vocês, não o melhor. Olha o que Paulo escreve para essa igreja. Agora, é importante nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele não está criticando essa igreja. Ele está orientando. Porque essa igreja é uma igreja que tinha até projetos maravilhosos. Por exemplo, essa igreja de Coríntios, eles tinham um projeto chamado Projeto Ágape. Um projeto de amor e comunhão. Como que funcionava esse projeto? Num dia como hoje, dia de Santa Ceia, os irmãos se reuniam e cada um trazia um prato de comida, trazia um suco, trazia um refrigerante. Naquela época, a ceia era ministrada com vinho, eles levavam vinhos. E era interessante porque todo mundo podia participar. Pessoas que tinham condição financeira melhor, levavam mais, uma quantidade maior. Pessoas que tinham uma condição financeira mais ou menos, levavam um pouco menos. Pessoas que não podiam levar também participavam dessa comunhão. Essa comunhão ágape, de amor ágape, que a igreja de Coríntios desenvolvia, ela foi falada e praticada até 150 anos depois de Cristo. 150 anos. Mas é para esta igreja que Paulo escreve essa carta. É para esta igreja que Paulo faz um alerta. Ou seja, essa igreja, ela não nasceu exalando ou colocando para fora o pior dela. Essa igreja, ela tinha princípios e valores tremendos. Mas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela foi se perdendo. Como o rio. Não sei se você conhece o rio Tietê, a fonte, a nascente do rio Tietê. Aquele rio Tietê que passa em São Paulo, na capital, em outras cidades também do interior. Se você for na nascente, a água do rio Tietê é 100% potável. O rio ali na região daquela cidade, ele é navegável. Tem peixe, tem vida no rio. Tem turismo no rio. Mas ao longo do seu percurso, ele vai passando por várias cidades e povoados. Muitas pessoas vão jogando coisas dentro desse rio, fezes, esgoto, sofá velho, garrafas PET, plástico,
latinha de refrigerante, papelzinho de chiclete, de bala, vão jogando toda espécie de lixos no rio. Quando ele chega aqui em São Paulo, ele não tem mais vida. A água é altamente contaminada. É recomendável não entrar. Você não vê pessoas nadando, você não vê ninguém navegando no rio. Às vezes até cheira mal. O problema não é a nascente. A nascente é pura, a nascente é potável. O problema é por onde aquele rio está passando, os lugares que aquele rio está frequentando, as mesas que aquele rio se assenta, as conversas que aquele rio ouve, as falas daquele rio. Quem está me entendendo diz amém? Vai contaminando. Assim é com a gente. Paulo escreve para a igreja de Coríntios, mas a igreja ela é formada por nós. Eu não gostaria que você pensasse no coletivo, mas pensasse no pessoal, no individual. Porque a igreja, preste atenção, você diz, a igreja, a vida triunfante, vem aqui hoje às 10h30. Vem aqui hoje às 11 horas da noite. Passa aqui durante a semana, durante o dia. Isso aqui está vazio, não tem graça, não tem vida. Pode estar limpinho, bem arrumadinho, cheirosinho, mas não tem vida. O que forma a igreja, o que compõe a igreja, são as pessoas. Então o que Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, vocês acabam colocando para fora aquilo que vocês são em casa, aquilo que vocês são no trânsito, aquilo que vocês são onde o pastor não está, onde os irmãos não estão, o seu discipulador não está. Na verdade, o resultado do culto é a somatória de todos nós. Às vezes a gente vem no culto esperando da equipe do altar, do pessoal do louvor, do pessoal do estacionamento, do kids, esperando do pastor, mas na verdade, nós é que oferecemos o culto. Somos nós que cultuamos. Então Paulo, ele está dando um alerta para essa igreja. Quando vocês se reúnem, quando vocês se reúnem, o pior de vocês aparece e não o melhor. E não o melhor. Não sei se você já percebeu que existem lugares e pessoas que se esforçam ao máximo para tirar o pior da gente. No ambiente cristão, geralmente é assim. O crente fofoqueiro, que não é o caso daqui, tá? Isso existe em outros lugares, lá no Afeganistão, que não. Olha, pastor Wagner, você está sabendo do Gustavo? Eu só vou te falar para a gente orar por ele, viu? Mas o Gustavo agora, ele começou com a onda de andar com camiseta preta. Ixi, pior que também estou de preto. E esse negócio de preto, você já sabe, né? Então o Gustavo está estranho. Mas ó, só estou te falando para a gente orar aqui. Entendeu? Porque outra época o Gustavo também, antes de se converter, e papapá. E aí, parece que é espiritual, mas é maligno. Porque quem quer ajudar, quer orar, não precisa falar do Gustavo para o Wagner, vai direto no Gustavo. Está entendendo? Vai direto no Gustavo, eu estou aqui à sua disposição, querido. Eu quero caminhar contigo. Vamos marcar para nós orarmos juntos? Você não precisa nem apontar o defeito dele. Não precisa nem apontar o problema dele, que ele já sabe. Ele já está com o problema. Você tem que trazer ele agora para a sua zona, para o seu mundo de oração, para o seu mundo espiritual. E ele vai ver o que Deus está fazendo com você e através de você. Ele vai ser contagiado. A gente não precisa falar de ninguém para pedir oração por alguém. Vou repetir, a gente não precisa falar de ninguém para pedir oração por alguém. A gente ora, a gente faz, a gente vai, a gente intercede, a gente clama, a gente ora. Porque senão eu vou instigar o pastor Wagner a colocar para fora o pior dele. É verdade, né, rapaz? O Gustavo, eu já ouvi falar também, e eu acho que aquela Bruna sofre muito, e aí já era. Aí já era. Quem está me entendendo diz amém. Então tem lugares, tem pessoas que se esforçam para tirar o pior da gente. Agora, deixa eu te falar, nós não podemos ser influenciados, irmãos.
A Bíblia diz que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz nós somos o quê? Sal da terra e luz é o sal que faz a diferença. É o sal que põe sabor no alimento. É o sal que traz vida para o alimento. A luz, onde chega a luz, as trevas vão embora. Você é luz e sal, você é sal e luz. Você sentiu, você está firmado na palavra, você está firmado na rocha. Você viu que aquela conversa vai dar ruim, vai tirar o pior de você e do outro. Você já corta o mal pela raiz. Já corta o mal pela raiz. Declara em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu não serei influenciado pelo maligno. Eu sempre vou dar o melhor de mim. Sempre vou dar o melhor de mim. Precisamos pedir a Deus para não perdermos a nossa essência. Sabe o que acontece com o rio? Ele vai perdendo a essência dele. Quem nunca esteve na nascente diz: o rio Tietê é podre. Não, o rio Tietê não é podre. Vai na nascente, vai na cidade onde ele nasce. Você vai ver que ele é lindo. Você vai ficar apaixonado. Não é o rio Tietê que é podre. Por onde eles passou, as pessoas que tiveram contato com ele, que contaminaram o rio. A vida é assim. Nós nascemos puro. Eu entrei aqui no culto, estava ali o Martim, filho da Jaque e do Aldo, no colo da Graça. Eu só fiz uma cosquinha, toquei nele, ele riu, puro, pureza. Não está preocupado com dinheiro, com título, com cargo. Nasceu puro, nós nascemos puro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente se torna puro de novo. Deus dá um novo coração para a gente. Deus renova a nossa mente. Deus recria o nosso espírito. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, crente. O Espírito Santo habita em você. A gente vê tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Qualquer acorde que dá aqui dentro, aqui no altar, a gente sente a presença do Espírito Santo. O irmão lá no estacionamento fala: para quem estaciona aqui? Você já sai do carro maravilhado. Que irmão abençoado, que gentileza, estacionando o carro. Até nisso você vê a presença de Deus. Mas a gente vai tendo uma conversinha ali, a gente vai tomando um café aqui, a gente vai numa comunhão ali, a gente vê um negócio aqui, a gente começa a falar uma coisa ali, vai contaminando o nosso coração, a gente vai perdendo a pureza, está entendendo? A gente vai contaminando a nossa mente, a gente vai vendo coisas que não existem, nós vamos sentindo coisas que ninguém está pensando da gente, e a gente vai se contaminando, vai afastando, ao chegar a esse ponto que o apóstolo Paulo diz: quando vocês se reúnem, parece o pior de vocês e não o melhor. Que Deus tenha misericórdia da gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Preste atenção. Se amanhã, cedinho, 6 horas da manhã, eu decidisse ir à sua casa, e eu chegasse lá e falasse: Paula, Marcelo, vim passar o dia hoje na casa de vocês. Meu Deus, o pastor nem avisou. Ai, a casa está bagunçada e tal. Tranquilo. Pastor, eu vou preparar um café. A gente toma um café, 8 horas da manhã. Por volta das 9, das 10, 10 e meia, ela diz assim: pastor, eu vou preparar um cafezinho, um lanchinho aqui das 10. Eu digo: não, Paulo, não precisa não, senão vai atrapalhar o almoço. Eu já dei uma dica que vou ficar para o almoço. Aí sai o almoço, maravilhoso, que faz tempo que não sai, mas vai sair em nome de Jesus. Deus está falando poderosamente. Por volta de umas 15, 16 horas, ela diz: pastor, a gente vai ali na padaria comprar um queijinho, um pãozinho, para fazer o café da tarde. Não precisa de café da tarde não, senão atrapalha a janta. Ela já entendeu que eu vou jantar. E eu fico por lá até umas 22, 23 horas. Abusado, né? Não tem nada para fazer não, pastor? Mas a minha pergunta é: ao final do dia, quando eu sair da sua casa, eu vou sair melhor ou pior do que eu cheguei?
Quais são as conversas que vão rolar lá? Você vai me instigar a quê? Você vai me motivar, incentivar eu falar o quê? De quem? A criticar quem? Na sua empresa. Se eu chegasse amanhã e falasse: fulano, eu vou passar o dia aqui no seu setor, trabalhando com você, vou ajudar aqui. No final do dia, como que eu sairia de lá? Eu contei pela manhã que quando eu estava na minha época de alistamento na Força Armada, eu queria servir a aeronáutica. Então eu me alistei ali na base aérea de Guarulhos. Eu não sei como funciona hoje, mas naquela época levava acho que de 2 a 3 meses para você se alistar. Você ia várias vezes nesse período. E assim, os soldados malhavam a gente, os caras judiavam da gente, velho. A gente tinha que chegar cedinho, 5 horas da manhã. Eles iam atender umas 8, 9 horas. E era piada, brincadeira sem graça. Os caras judiavam. E eu era o piorzinho da turma. Eu não passava em prova nenhuma, mas eu queria servir. E eu lembro que a última cartada que eles deram lá para me ajudar: cara, vem fazer dia tal um teste para vôlei. Se você passar no vôlei, você entra. Pelo menos você vai limpar aqui o quartel. E eu fui lá, eu jogava vôlei com os jovens, os adolescentes, na rua de casa. Mas eu fui reprovado no vôlei também. Nem para isso eu servi lá. Mas tinha um camarada, um soldado, não sei se ele era tenente ou sargento. Pensa num cara endemoniado. Não eram os demônios que entravam nele, ele entrava nos demônios. O cara judiava da gente, mas judiava. Só que como foi afunilando a coisa, e assim, cada etapa ia diminuindo o número de recrutas que fala, né? Chegou a minha vez do vôlei, era eu e mais 3, alguma coisa assim. E aí já não tinha tantos soldados, tantos sargentos, não tinha poucos ali para atender a gente. E os caras estavam mais maneiros, porque agora era pouco, não tinha como zoar muito e tal. E eu lembro que nós chegamos na conversa que eu falei que eu era crente. Quando eu falei que eu era crente, esse endemoniado disse: eu também sou. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, sai dele. Ele disse: eu sou também. Ou seja, aquele policial, ou soldado, que dizia que era crente, lá no quartel, ele colocava o pior dele para fora. Ele não poderia se misturar com os demais que não eram crentes. E eu te pergunto, se eu decidir passar o dia no seu trabalho, na sua empresa, eu vou sair de lá no final do dia melhor ou pior? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos influenciados pelo momento. Não sei se você já presenciou, eu já, algumas vezes. E tinha um irmão aqui da igreja que trabalhava em uma dessas estradas da região, fazendo socorro com esses caminhões de guincho. E ele dizia: pastor, quando acontece um acidente, que nós recebemos a notificação, quando eu chego lá, infelizmente, dependendo da região, pastor, já tem gente, o cara está sangrando, está arrebentado, está morto ou gemendo. Já tem gente arrancando o relógio do cara, pegando o tênis, o perfume, mexendo no dinheiro, vendo a mala do cara, roubando tudo. E o pior, que não são pessoas que se diz são ladrões. Pelo carro, são pessoas que nem precisam. São pessoas que o momento ali ele é impulsionado por outras pessoas e ele acaba exalando o pior dele. Como cristãos, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como patrões e cristãos, pessoas crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que vigiar ao máximo para não perdermos a nossa essência. A nossa essência. O povo dessa igreja estava acreditando que era normal viver em disputa por espaço. Às vezes, por algum momento, esse espírito maligno às vezes quer surgir no meio do povo de Deus. Quer disputar por um cargo, uma posição, pregar, cantar, uma liderança. O povo dessa igreja chegou nesse nível. Paulo está dizendo: meus irmãos, quando vocês se reúnem, gente,
Vocês exalam o pior de vocês, alguns até se embriagam, ficam bêbados de tanto tomarem vinho. A proposta não é essa. O irmãozinho que chegou atrasado por causa do trabalho, ou a criança que passou mal, não tem nem mais o que comer. Acaso vocês não se alimentam na sua casa? Então, nós precisamos pedir muito a Deus, para não perdermos a nossa essência. Recentemente eu fui com um evento muito chique com o Paulo, lá no consulado de Israel. E saímos daqui, era de Bragança, acho que era às 16h30. Aí eu disse: Paulo, no meio do caminho a gente para comer alguma coisa, para a gente não chegar lá querendo devorar tudo. É isso aí. Então nós paramos no lugar, fizemos um lanche reforçado. Chegamos lá, tinha coisa pra caramba para comer, né, Paulo? Tivesse levado uma Tupperware, hein? Mas a gente chegou numa boa. Os organizadores: fique à vontade, pode comer, não sei o que, gente, tranquilo, só olhando. Vontade de comer bastante, entendeu? Mas você tem que manter a postura. Os irmãos dessa igreja não. Eles chegavam e arrebentava tudo. Paulo está dizendo: não é isso. Ser cristão não é isso. Então nós temos, irmãos, que ter muito cuidado. Ou seja, essa igreja ela foi adoecendo. Essa igreja foi morrendo aos poucos. Olha o que diz 1 Coríntios 11:30. Por isso, Paulo está falando disso aqui. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Esse dormir aqui é morrer mesmo. Ô pastor, alguém morre antes do tempo? Morre, a Bíblia está dizendo que morre. A Bíblia diz: ei jovem, honra teu pai e a tua mãe, para que eu prolongue os teus dias de vida na terra. Ou seja, se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você vai morrer mais cedo, vai morrer antes do tempo. É Bíblia. Na versão mensagem, o mesmo versículo 11:30 diz: é por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos. O que é apático? Você já não sente mais compaixão pelo perdido. Você não sente mais compaixão, você malha mesmo, você fala mal mesmo, você mete o pé no peito mesmo. Você não sente mais dor, você acha que o outro não tem alma, não tem sentimento. Entendeu? Uma vez soltaram uma conversa aí que eu ia ser preso. Minha menina era pequena, ela disse: mãe, por que estão falando isso do pai? Entendeu? Gente maldosa, apática, não sente mais que o outro tem família. Muitas pessoas estão doentes e os remédios não trazem cura. Por quê? O problema não é no físico, o problema é na alma. As UPAs estão cheias, os hospitais estão lotados e as pessoas continuam doentes, porque a maioria das pessoas, o problema não é físico, não é no corpo, é na alma. Precisa ser curado na sua alma. E muita gente está morrendo cedo por causa do pecado. Muitas pessoas estão doentes. Há pessoas morrendo antes do tempo. E eu gostaria que você anotasse isso aqui, o primeiro e único tópico. Primeiro e último. É o seguinte: comprometa-se a dar o seu melhor. Eu quero sugerir você colocar na primeira pessoa: eu me comprometo a dar o meu melhor. Eu vou te falar que nem sempre é fácil a gente dar o nosso melhor. Quando alguém te fere, quando alguém joga algum segredo seu no ventilador, a vontade é a gente jogar o deles também no ventilador. Quando alguém toca na sua ferida, não é fácil, mas é um desafio. Nós temos que nos comprometer a dar o nosso melhor. Quem está me entendendo diz amém. Então vamos começar aqui pelas mulheres. Tem mulher aí? Glória a Deus. Homens, não se manifestem. Se você se manifestar, eu não garanto a sua vida amanhã. Amém? Preparados?
As mulheres preparadas, fique calma, tranquilo, vai chegar a vez dos homens também. Provérbios 21, versículo 9, na versão NVI, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: é melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Na versão mensagem, melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços do que morar numa mansão com uma esposa resmungona. E até as mulheres têm que concordar isso comigo, porque a Bíblia não está dizendo que são todas as mulheres. A Bíblia está dizendo que algumas mulheres, e nós sabemos que tem mulher assim. Tem mulher que inferniza a vida do cara, velho. Eu contei de manhã, nós temos um casal de amigos, desde a juventude, bem jovem, que nós somos amigos, e eles casaram primeiro que a gente, bem jovens casaram também. E eles tinham muitos desentendimentos nos primeiros anos de casamento. E eu lembro que uma das casas que eles foram morar, no banheiro, a porta era de madeira e tinha aquelas ripas para ter ventilação, sabe? As ripinhas assim para baixo, né? Para entrar ventilação. E eles discutiam, brigavam. E a mulher, para irritar tanto o marido, ele entrava no banheiro para não brigar. Cara bom, gente boa demais. Mas ela, quando ele entrava e se trancava no banheiro para não brigar, para não tirar o pior dele, ela pegava um talher ou uma faca e ficava na porta do banheiro, treco, 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 irritando o garoto, o rapaz, o homem. Demônio, velho. Graças a Deus foram curados. Hoje são pastores e ajudam centenas e centenas de casais lá em São Paulo. Glória a Deus. Então, se você está vivendo a situação dessa com alguma mulher, ainda há esperança. Tem cura. Tem cura. Mas a mulher, ela precisa entender, não é um muito falar. Nós temos uma ferramenta poderosíssima chamada oração. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele te responde. É isso aí, Ele é o remédio. Vem aqui cantar, vem aqui. Vai, Paulo, é isso. Isso, esse é o cara. Como que é? Só seu som. Engana direitinho, né, velho? Glória a Deus. Conta para Jesus, fala: Senhor, meu marido, ele é assim, assado. O Senhor conhece o coração dele melhor do que eu. Muda o coração do meu marido, Senhor. Transforma. Tem mulher que quer tirar o pior do marido. Você não pode falar para o marido e ficar na orelha dele, falando do pior dele. O pior ele já sabe. Você tem que ser profetisa na vida dele. Você tem que declarar o que você quer que ele seja. Eu declaro, você está agindo assim, mas você não é assim. Você é um homem de Deus, você é proativo, você é trabalhador, você é inteligente. E eu declaro as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos virar o jogo da nossa família. Nós vamos dar a volta por cima, em nome de Jesus. E eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa família é uma bênção, o nosso casamento é uma bênção. Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar empresa. Você vai acordar cedo, você vai arrumar essa casa, você vai arrumar a lâmpada, você vai trocar o gás. Nunca mais eu vou pintar essa casa, é você que vai pintar. É claro. Diga comigo: eu sou profetisa na vida do meu esposo. Para de ficar resmungando toda hora. Graças a Deus que minha esposa não é resmungona. Tem uma lâmpada pendurada na cozinha lá 3 meses ou mais. Aleluia. Ela só fica falando assim: tem que ver o dia que o Robson ou o Marcel vão vir aqui. Só isso ela fala. E eles vão, é só ela orar. Eles vão conseguir um espaço na agenda dele. Mas a gente tem que profetizar. Preste atenção. A mulher, homens, elas precisam ser valorizadas. A mulher precisa o quê?
ser valorizada pelo marido. Ouça isso, você poderia escrever: a mulher foi criada para ser protegida e o homem para ser admirado. Coloca na tela. Tá aí. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Então preste atenção, o marido tem que proteger a esposa. Lá em casa eu tenho um hábito, Deus me deu essa graça, me deu essa sabedoria para lidar com os meus filhos. Quando eles eram mais pequenos ou queriam fazer uma birra, desobedecer a mãe, ou gritar, falar alguma coisa, coisa de criança, eu sempre falei assim: não faça isso com a minha esposa. Não faça isso com a minha esposa. O que a minha esposa sente nesse momento? Protegida. Protegida. Eu lembro uma vez que nós fomos uma igreja, eu era diretor de uma gravadora em São Paulo, e nós tínhamos uma cantora que frequentava mais essas igrejas tradicionais, bem fechada para usos e costumes e tal. E nós estávamos numa cidade aqui de Minas, e no dia seguinte a gente ia para uma reunião de pastores numa dessas igrejas lá em São Paulo. E a minha esposa estava me acompanhando, ela estava de brinco, toda batom, calça, e ela foi lá e chegou lá, era um monte de homem, aqueles pastores tudo com terno, gravata, né, barrigudo, assim, né, aquela bíblia grande. E eu deixei ela ali no hall de entrada da igreja, eu fui no primeiro andar conversar com outros líderes. Quando eu cheguei, tinha um senhorzinho lá da minha esposa e ela chorando. E eu falei: o que está acontecendo? Aí eu falei, ela disse: ele está falando mal do meu brinco. Aí eu disse assim: o que aconteceu, senhor? Ele disse, eu falei: ela tem marido, eu sou esposo dela. Aí o senhorzinho disse: o senhor é esposo dela? Sou. Pior ainda. Pior ainda. Como o senhor deixa? Com esse brinco, dá para construir um bezerro de ouro. E eu disse: com esse brinco também se constrói uma língua do tamanho da do senhor. Numa boa, assim, conversando, né? Aí os outros pastores perceberam e disseram: deixa, ele tem problema, ele é assim mesmo, deixa para lá, fica em paz, irmã, não tem nada a ver, não é brinco que vai te tirar dos céus não e tal. Mas a mulher tem que se sentir protegida pelo marido, embora eu não consegui muito ali, né? Mas tudo bem. Ela tem que sentir. Toda mulher foi criada para ser protegida, e o homem para ser admirado. Mulher, seja sábia. Nunca coloque o seu marido para baixo. Eu lembro uma fase que eu estava com muita dificuldade financeira, meado ali de 2003, 2004, alguma coisa assim. E eu tive que trabalhar muito, viajar muito a trabalho. E eu lembro que até hoje eu tenho alguns desses bilhetes. Às vezes eu ia assim mal pra caramba, né? Trabalhar, viajar, ficar sozinho em hotéis, essas coisas todas. Mas quando eu abri a minha mala, tinha um bilhete da minha esposa: amor, eu acredito em você, nós vamos dar a volta por cima. Aí outro dia eu ia pegar uma camiseta, uma camisa. Aí eu abri a camisa, tinha outro bilhete: eu e a Gabi, nós te amamos, você é o homem da nossa vida. Rapaz, aquilo ali fortalecia a gente. Até hoje eu guardo alguns desses bilhetes, ela nem sabe. A mulher, ela tem que empoderar o marido. Pastor, mas como que eu vou falar se ele é assim? Você vai ser profetisa, boca de Deus na vida dele. Você vai tirar o melhor de dentro de você, para ele também tirar o melhor de dentro dele. Quem está me entendendo diz amém. Agora chegou a vez dos pais. Tem pai aí? Glória a Deus, aleluia. Efésios 6:4, na versão NVI: pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Na versão mensagem: pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão, para guiá-los no caminho do Senhor. Não é que você não vai corrigir, você vai sim disciplinar. O filho precisa de disciplina, por isso que ele é filho e nós somos pais.
Mas a gente não deve ser grosso, ser estúpido, abusar da nossa autoridade. Eu já vi famílias que o pai ia viajar, o filho perguntava para a mãe: quando que o pai vai voltar? Ou então não, pai, mãe, pai vai viajar? Vai. Epa, pai vai viajar, pai vai viajar. Quando que ele vai voltar, mãe? Amanhã. Já pensou um negócio desse? Não. Os filhos têm que querer correr para os seus braços. Às vezes eu chego em casa e eu estou lá com o Isaquinho, e às vezes eu chego, aí eu vou na garagem de novo pegar uma coisa no carro, ele diz assim: pai, já vai sair de novo? Eu falo: não, eu vou no carro. Tá bom. Agora, já pensou se ele falasse: pai, você não vai sair não? Vai demorar, pai, para sair? Isso só acontece quando ele quer jogar e eu quero assistir alguma coisa. Você não vai para o quarto não, pai? Você está entendendo? Então preste atenção, não irrite os seus filhos. Na Colossenses 3:21 diz assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Colossenses 3:21 na versão mensagem: pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Acabarão esmagando o espírito deles. É muito sério isso. Ou seja, nós temos que extrair o melhor dos nossos filhos. Tem pais que os filhos vai bem em todas as matérias. Em uma matéria, matemática ou português, sei lá, ele tira 7, 6, alguma coisa. O pai diz: você não aprende nada. Você é mal em todas as matérias, todas não, naquele dia. A criança quebra um copo, mas você está quebrando todos os copos da casa. Um dia você foi criança, você quebrou o copo também, querido. Um dia você quebrou o prato também. Um dia você pôs comida demais no prato e não comeu tudo também. Lembre-se, um dia você foi criança. Você tem que ensinar o valor do alimento. Você tem que ensinar o valor do copo. Você tem que ensinar a ter cuidado. Mas não extrair o pior do seu filho. Não colocar ele para baixo. Não esmagar o espírito dele, como diz a Bíblia. Quem está me entendendo diz amém. Vamos tirar o melhor dos nossos filhos. Quem é patrão aí? Quem é empresário? Prestador de serviço? Empreendedor? Vamos lá, para vocês também. Colossenses 4:1 na versão NAA diz assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Na versão mensagem diz: patrões, tratem os seus empregados com consideração. Sejam justos com eles. Não esqueçam que nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor. Então nós temos como patrões, como líderes, como diretores, nós temos que dar o melhor da gente e não o pior. Tem gente que faz questão de pisar, de humilhar o empregado. Tem gente que faz questão de colocar o empregado, fazer ele se sentir um nada. Não. As pessoas que se aproximam da gente, nós temos que tirar o melhor delas e dar o melhor da gente para elas. Honre os seus funcionários. Honre a mulher que limpa a sua casa. Honre a pessoa que faz a faxina na sua empresa. Honre o porteiro, honre o pedreiro, honre o seu empregado, honre o advogado, honre todas as pessoas, independente de título, são pessoas. Quem está me entendendo diz amém. Agora os maridos, tem homem aí? Ué? Agora, glória a Deus. Tem marido aí? Amém. Colossenses 3:19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Na versão mensagem, maridos, amem a esposa. Não hajam como aproveitadores delas. Porque tem homem que às vezes até inconscientemente se aproveita da esposa. Pela posição que ela é esposa, porque ela é esposa, ele não ajuda ela em nada, não ajuda a cozinhar, não ajuda a limpar a casa, não ajuda a olhar a criança. É indiferente muitas vezes com a mulher. Trata a mulher como se estivesse tratando uma parede. Se torna apático, não sente a dor da esposa. Está entendendo? Isso é pecado. Isso é tirar o pior de você e dar para sua esposa.
Uma mulher com a criança recém-nascida, o dia todo cuidando da criança, amamentando. A criança tem cólica de madrugada. O marido não tem coragem de levantar para cuidar da criança, para ajudar a esposa. Ah, porque amanhã eu vou trabalhar. E ela vai fazer o que amanhã? Vai ficar dormindo o dia todo? Ela também vai trabalhar, só que dentro de casa, cuidando do seu filho e das suas roupas. A gente precisa entender, porque muitas vezes, sem querer e sem perceber, nós estamos sendo aproveitadores das nossas esposas. Estamos tratando com indiferença muitas vezes. Não fez o que você gostaria, fica sem falar. Isso é horrível. Isso é pior que uma facada. A pessoa passa por você e você não está nem aí. Responde o necessário do necessário somente. Isso é horrível. Isso é coisa de criança. Criança que faz birra assim, não falo mais, você não é meu amigo. E daqui a pouco está brincando. Não. Fala, eu não sou menino. Os homens digam assim, quando eu era menino. Fala homem, diga, quando eu era menino, eu agia como menino. Gostava de coisas de menino. Agora eu sou homem, eu sou macho, eu sou HFC, eu vou agir como um homem forte e corajoso. Amém? Problemas existem para serem resolvidos. Não é para ficar sem falar. Não, deixa assim mesmo não, vamos resolver. Porque se você deixar assim, vai contaminando esse rio, vai contaminando o seu coração. Vai acontecer o que aconteceu e tem acontecido com o Rio Tietê. Vai acontecer o que aconteceu com essa igreja de Corinto. Não permita que as frustrações da rua ou do trabalho invadam o ambiente do seu lar. Não deu certo o contrato, o gerente pegou pesado, o patrão mandou embora, o contrato não deu certo, a venda não saiu, mas não leve isso para casa não. Sua casa tem que ser um verdadeiro pedacinho dos céus. A sua casa tem que ser um ambiente agradável, gostoso, que todos queiram estar lá. Todos queiram estar lá. E não é questão de estrutura da casa, se tem um cômodo, 8 cômodos, se é no condomínio, se é no bairro simples. Não tem nada a ver com isso. Eu lembro uma vez, logo quando eu cheguei aqui em Bragança, fui ver um sítio para fazer um acampamento com jovens, e encontrei um sítio que era de um doutor, um cara bem renomado aqui em Bragança, em São Paulo, e ele tinha um sítio bacana, e ele estava separado da esposa, e assim, a mulher muito sofrida, as filhas também. E aí nós fomos com a esposa dele ver a chácara, o sítio. E nós entramos na casa do caseiro, um casebre, sofá rasgado. E aquela mulher sentou naquele sofá, como se ela estivesse sentando no melhor sofá do mundo. Como se ela estivesse numa mansão. E passou uns tempos, eu falei, senhora, eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora. Ela falou, já? Ou seja, não é o sofá. Não é a casa, é a atmosfera do ambiente. Nós temos que transformar nossa casa, maridos, esposas, filhos. Nós temos que transformar nossa casa no verdadeiro pedacinho dos céus. A nossa casa tem que ser um lugar que as pessoas entrem e saiam melhor do que entraram. O apóstolo Paulo está alertando a igreja de Coríntios. 1 de Coríntios 11, 18. Ele diz, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Na versão mensagem ele diz, para começar, temos as divisões, pois vocês competem e que se criticam mutuamente, era um criticando do outro. Estou relutante em crer nisso, mas entendo o que se passa. Paulo está dizendo, quando eu estive aí no início, quando eu fui pregar, quando eu estive entre vocês, não era isso que vocês viviam. Não era isso. É difícil acreditar, mas segundo os testemunhos, os testemunhos, eu tenho que crer. Eu tenho que entender o que está se passando aí. Não pode haver disputa. Projetos não devem ser confundidos com partidos. Às vezes a gente confunde ministério com partido. A gente briga. A gente não está nem aí se vai ferir o outro, se vai machucar o outro, se vai matar a fé do outro.
A gente quer a posição, a gente quer o nosso lugar, a gente quer ter razão. Isso é tirar o pior da gente. Isso é colocar o pior da gente para fora. Não. Ah, mas não é o pastor que vai pregar, então eu não vou. Não, não é isso não. Obrigado, você pode gostar de mim, da minha performance, mas não sou eu não, é a palavra que sai do altar. E a palavra que sai aqui desse altar, independente que seja eu ou qualquer outra pessoa, é o Espírito Santo falando através de nós. Quem está me entendendo diz amém. Você pode ter mais afinidade com um ou com o outro, mas você não pode ter partido. Partido, você passa a fazer parte de uma parte e não do todo. E a igreja é de um todo. Nós somos de Jesus Cristo de Nazaré. É para lá que nós vamos morar lá. Aleluia, aleluia. Estamos servindo a um só Senhor, com uma só fé, e só existe uma cruz de Cristo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando Paulo diz examine o homem a si mesmo, ele está usando uma palavra grega dokimason. Dokimason. O que significa a palavra dokimason? Provar, testar. Refere-se ao ato de examinar algo para ver se é genuíno ou autêntico. Irmãos, nós temos que chegar na frente do espelho e olhar naquele espelho e falar: será que eu estou sendo crente de verdade? Será que eu não estou sendo um crente fake? Será que eu não estou usando roupa de crente, frequento igreja de crente, canto música de crente, dou glória a Deus de crente, tenho Bíblia de crente, vou à célula de crente, vou à comunhão de crente, mas eu não estou agindo como crente? Paulo está dizendo para essa igreja conferir. Vocês têm que conferir. Pare o que está fazendo, pare o ministério, vamos conferir. A palavra, essa palavra dokimason significa aprovar após o teste. Se algo ou alguém passa no teste, é considerado digno, aprovado e aceito. Discernir, examinar cuidadosamente, especialmente no sentido moral e espiritual, para distinguir. Romanos 12, 2 diz: examine-se dokimason, pois o homem é si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Paulo não está falando que ele está dando um alerta para a igreja, mas ele não está examinando a igreja. Ele falou: examine o homem a si mesmo. Pastor, eu posso tomar ceia? Examine você, a você mesmo. E Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo. E no versículo seguinte ele diz: participe da ceia do Senhor. Porque na mente de Deus, quando você descobre o errado, você abandona. Tem gente que às vezes deixa o cargo, deixa a função, deixa o ministério, para não se arrepender e não abandonar o pecado. Paulo está dizendo: examine o homem a si mesmo e participe da ceia, coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo: examine-se para ver se vocês são crentes de verdade ou falso. E eu termino perguntando aqui para a gente participar da ceia: o que tem motivado o seu coração? Por que você frequenta esse ambiente? Por que você vai à célula? Por que você quer servir nesse ministério? O que tem motivado o seu coração? Aplausos, reconhecimento, títulos, posição? O que tem motivado o seu coração? Mas já que a gente está encerrando, eu não quero deixar você na dúvida. E eu quero declarar quem você é, o crente que você é. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ande, não saia. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz que você é? Você é verdadeiro. E sabe por que você é verdadeiro? Porque o Espírito Santo decidiu morar em você. Você não entendeu? O Espírito Santo decidiu morar em você. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você é povo santo. Você é nação santa. Você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que
Deus tem ciúmes de você. O Espírito Santo habita em você. Por isso você é, em nome de Jesus, um crente verdadeiro. Você não é falso, você não é fake. Você pode ter praticado algumas coisas que não condiz com os princípios cristãos, mas você não é aquilo. Você é o que Deus destinou que você fosse. Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Você é de Deus, você é escolhido, você é separado, você é santo, você é morada do Espírito Santo. Quem crê e recebe dessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia.